Olá pessoal, Triple I, tudo bem? César Augusto, médico cardiologista e intensivista aqui do Instituto do Coração de São Paulo. Hoje nós vamos para mais um tema da série de cardiointensivismo e é um tema sempre atual, que é o catéter de artéria pulmonar. Aqui, quando nós falamos de catéter de artéria pulmonar, a gente está falando do Swan-Ganz, né? O catéter de Swan-Ganz, que nos remete à década de 70, mas a primeira cateterização direita foi feita por um cirurgião alemão, Werner Forsman, que fez nele mesmo com um catéter ureteral para verificar se era seguro a cateterização através de um acesso periférico até o coração. E foi o que ele fez, mas sabemos que tradicionalmente o que pegou fama foi o catéter de Swan-Ganz, é o que a gente usa até hoje, da década de 70. Eu coloquei aqui dois tipos, né, de Swan-Ganz, um pouco mais simples, né, que seria o que nós mesmos injetamos soro gelado e é feito o débito cardíaco intermitente, mas também tem o de débito cardíaco contínuo, que tem esse filamento térmico, que faz aquecimento de forma intermitente, e aí nos dá o débito cardíaco contínuo. Para sabermos algumas coisas interessantes, temos aqui a via proximal e via distal, ou seja, a via da PVC e a via da pulmonar. Temos também a via que a seringa, que nós, quando insuflamos em 1,5 ml, a gente acaba aqui insuflando o balãozinho. Temos também algumas vias para medicação, e isso é bem variável de catéter para catéter. Tem a via do termistor, que faz a análise da variação de temperatura pelo tempo. Temos diversas informações. Então, a gente tem via distal, que é a via da pulmonar, via proximal, que é a via da PVC, vias, duas vias que acabam sendo vias extra para infusão de medicação. Nesse catéter, a gente pode reparar aqui que a gente tem uma via que é a do módulo óptico, que acaba dando SVO2 contínua para a gente, SVO2 mista. Temos também a via do filamento térmico e a via do termistor. Então a gente já pode reparar que a gente tem umas diferenças, né? Tem o módulo óptico, tem o do filamento térmico e tem também do termistor como no outro. Temos via proximal e via distal também. Tá certo? Aqui é a via distal, né? Como a gente pode ver. Então, via proximal, via distal. Neles, o básico, a gente vai ter via proximal da PVC, via distal da pulmonar. E as outras também que a gente comentou aqui. Uma coisa interessante é que a gente tem que ter noção da distância do nosso acesso até o átrio direito. É uma métrica importante quando a gente está passando o catéter. E a gente sabe que quando a gente está passando pela jugular interna direita, que é nosso sítio de escolha, geralmente a gente consegue ter acesso ao átrio direito em torno de 15 a 20 centímetros de catéter. E a gente consegue ter uma boa noção disso porque o catéter ele é todo marcado, a cada 10 centímetros tem uma marcação. Então a gente consegue ter uma boa noção disso, tá? Ao todo ele tem 110 centímetros. Então vamos ao preparo e passagem do catéter. O sítio de escolha é a jugular interna direita. É bem semelhante ao que a gente faz no marcapasso. Então jugular interna direita. O segundo sítio seria a subclave esquerda. Algumas referências acabam divergindo em relação ao segundo e terceiro sítio. Por exemplo, tem referências que falam que o segundo sítio seria a jugular esquerda e depois a subclave esquerda, mas o mais comum é jugular interna direita e subclave esquerda como segunda opção, perfeito? Aqui nós podemos observar a correlação do eletro, da monitorização, né, eletrocardiográfica, das curvas e também em relação ao progredir ou avançar do catéter de Swan-Ganz. Então, quando nós estamos a uns 20 centímetros, nós estamos no átrio direito. A gente pode reparar aqui as curvas, né, do pulso venoso. Então,
onda A, onda C, descenso X, onda V, descenso Y. Aí, progredindo, né, avançando mais 10 centímetros, então aqui eu entro no ventrículo direito. Então eu ganho pressão sistólica, e pode reparar que aqui a diastólica, ela tem uma característica interessante. Aqui é PD1 de VD e aqui é PD2 de VD. Então quando a válvula abre, né, a tricúspide abre, eu tenho uma pressão, né, diastólica inicial no ventrículo direito muito baixa. E aí, com o progredir da diástole, vai ganhando pressão, vai ganhando volume, né? Até que chega aqui que é PD2 de VD, ou seja, pressão diastólica final de ventrículo direito. Aí, eu vou progredindo mais um pouco, vou para mais 10 centímetros, aqui eu estou por volta de 40 centímetros de catéter introduzido. Aí eu ganho o que? A circulação pulmonar. É como se fosse uma pressão arterial invasiva, só que do lado direito. Então eu tenho nó dicrótico, ainda mantenho a sistólica e ganho pressão diastólica. E a pressão diastólica aqui ela tem um caráter mais descendente. No que no ventrículo direito era uma característica mais ascendente, né? PD1 e PD2 de VD, uma característica mais ascendente, aqui é uma característica mais descendente dessa curva aqui da pressão diastólica. Avanço mais 10 centímetros, em média, acabo ocluindo, faço a oclusão, então vou ter a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Isso vai me dar capilar. E como que vai ser a característica? Eu tenho uma queda abrupta, né, da curva, eu vou ter onda A, algumas vezes onda C, descenso X, onda V e descenso Y. Então vamos lá. Onda A. Onda A é a contração do átrio. Aí a onda C. O que é a onda C? A hora que eu tenho a contração do átrio na onda A, eu tenho o fim da diástole. Fecha a válvula tricúspide, e aí nesse fechamento da tricúspide eu tenho a onda C. Com ela fechada, eu começo a ter o relaxamento do átrio, que é o descenso X, perfeito? Como eu estou tendo o relaxamento do átrio, ele vai perdendo pressão, mais fácil de ter o retorno venoso, o enchimento do átrio. Isso acontece na onda V, com o enchimento do átrio. E aí ele enche e ganha pressão, a pressão aumenta até que certo ponto eu tenho o início da diástole de novo, em que ele tem um esvaziamento rápido do átrio para o ventrículo direito. Perfeito? Aqui, nessa onda da capilar, eu estou vendo tudo que acontece no átrio esquerdo. Logo, o que acontece? Eu tenho uma distância do meu catéter até o átrio esquerdo, coisa que não acontece na do pulso venoso aqui. O catéter está passando pelo átrio direito, então as ondas elas são bem mais nítidas. Aqui elas são mais amortecidas, porque elas percorrem um grande espaço até chegar do meu átrio até chegar no meu catéter. Então, quando tem a contração do átrio esquerdo, até chegar no meu catéter, percorre uma distância, leva um amortecimento porque ela corre pelos vasos. Então, elas são um pouco menos nítidas, perfeito? Isso dá para reparar muito bem aqui. Repare que por esse atraso também, por percorrer esse espaço até chegar à informação, né, a informação mecânica de contração do átrio, relaxamento do átrio, enchimento, o que acontece? Elas são mais atrasadas, chegam mais atrasadas. Então a onda A chega junto do QRS aqui, justamente por esse atraso, por percorrer esse espaço. Aqui não, o que acontece no átrio direito, ele acaba sendo lido já pelo catéter quase que instantaneamente. E faz o quê? Com que a onda A, por exemplo, que seja a contração do átrio, caia junto da onda P, que é a despolarização do átrio. Entenderam? Então aqui, como a gente estava falando, é como se eu separasse, né, o ventrículo esquerdo do direito, e aqui a gente vai passando o catéter. Eu estou aqui no átrio, então estou a uns 20 centímetros, mais ou menos 30 centímetros no ventrículo, 40 centímetros na artéria pulmonar, e eu ocluo com mais ou menos 50 centímetros de catéter, criando uma coluna hidrostática deste ponto até o átrio e até o ventrículo. Se eu não tiver nenhuma valvopatia importante mitral, no caso, eu vou ter a capilar semelhante à pressão do átrio, então capilar semelhante à pressão do átrio, semelhante a PD2 de VE, se eu não tiver nenhuma valvopatia importante aqui, tá certo? Eu coloquei
esse slide porque eu acho muito interessante que a gente consegue correlacionar tudo o que acontece na parte eletrocardiográfica com os eventos mecânicos e as ondas, né? Então, como eu falei, onda A, contração do átrio e por aí vai. E a gente consegue ver aonde cada uma vai cair com relação ao eletro. E eu chamo a atenção, e é importante que você tenha essa noção de que, por exemplo, a onda A, ela vai ter um atraso de cerca de 200, 240 milissegundos em relação à onda P do eletro. Geralmente faz com que caia no complexo, a nível do complexo QRS ou até às vezes um pouco depois. Então é por aí que eu vou me encontrar na onda A, que vai ser uma onda bem importante, e a onda V também, para eu me achar lá para fazer a avaliação da capilar. A onda V geralmente cai no intervalo TP. Então, como que eu vou me encontrar? Onda V, né, ela vai cair no intervalo TP do eletro, e a onda A, geralmente próximo do complexo QRS, um pouquinho depois até. Então, eu acho bem interessante, isso dá para correlacionar muito bem. E olha a diferença, a onda A aqui na PVC, ela cai só 80 milissegundos depois da onda P, ou seja, geralmente ela cai antes do QRS. Essas são as diferenças da PVC para capilar pulmonar. E aqui, né, mais uma vez mostrando, quando a gente está avançando, né, progredindo com o catéter, aqui curva de átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, e aí avançando mais um pouco quando tem oclusão, tem essa queda aqui nas curvas, né, na pressão, as curvas aquelas diminuem, porque aqui eu estou ocluindo, eu vou ter a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Aqui, para ficar resumido, então tenho o eletro do paciente, eu tenho PVC e eu tenho a pressão arterial de oclusão da pulmonar. Então aqui é a capilar nossa e aqui é a PVC. Olha a diferença. Então eu tenho a onda A, que vai cair antes do QRS, quase que junto da onda P. Porque o catéter está passando no átrio direito. Já aqui, não. Tudo que acontece no átrio esquerdo vai percorrer um espaço até chegar no catéter para mandar a informação do que está acontecendo no átrio esquerdo. Então, o que a gente vai ter? A onda A caindo junto do QRS e a onda V caindo no intervalo TP. Perfeito? Aí a gente consegue se encontrar. Geralmente a avaliação da capilar é feita no fim da onda A e eu vou mostrar para vocês. Se pudesse fazer um resumo, então nós temos aqui o catéter ocluindo, criando uma coluna hidrostática até o ventrículo esquerdo. Isso que eu falei para vocês em relação ao atraso, né? A onda A, ela vem aí com uns 240, 200 milissegundos após a onda P do eletro. Bem diferente, né, na PVC, em que esse atraso é de 80 milissegundos. O pico da onda V, ela vem no intervalo TP, né? Ou seja, vem depois da onda T. Aqui, o que a gente pode ver é que a forma de onda da capilar e da PVC, geralmente elas são semelhantes. Tem 3 ondas, A, C, V, e 2 descensos, X e descenso Y. Às vezes, a onda C, ela, na capilar, ela não se apresenta, porque ela está escondida no descenso X. Então, muitas das vezes, a gente não consegue ver a onda C na capilar, como a gente acabou de mostrar aqui, tudo bem? Então, algumas coisas interessantes. Eu sei que eu tenho que ter um bom posicionamento do meu catéter. Idealmente, ele tem que ficar na zona 3 de West. Então, como que a gente consegue classificar, como que a gente consegue falar assim, não, está bem posicionado o catéter? Um dos critérios que a gente utiliza é no raio-x, a gente cria uma linha média aqui na coluna e vê se está 3 a 5 centímetros a ponta do catéter, dessa linha média. Então, cria a linha média aqui, 3 a 5 centímetros. Se estiver menos, muito provavelmente ele não está ocluindo de forma correta. Então, muitas das vezes a gente tem que avançar um pouco o catéter. Às vezes ele está mais para frente, a gente avançou muito, vai dar algum problema na leitura também e a gente tem que voltar um pouco. Mas não é só esse critério, são outros também. Em relação ao raio-x, para a gente falar assim, não, está num local bom, está na zona 3 de West, eu vou mostrar para vocês, a gente pode utilizar a posição do raio-x, né, do catéter no raio-x. Seria, né, ideal avaliar que ele estivesse abaixo do átrio esquerdo, numa radiografia em decúbito lateral. Isso é
Dificilmente você vai fazer isso no paciente. Outra, a presença de ondas atriais claramente delineadas. Então, delimitadas, delineadas, isso ao longo de toda a leitura nossa da capilar. Isso garante para a gente que a gente está numa zona de fluxo ininterrupto, ou seja, aquele fluxo contínuo cria uma coluna hidrostática e em momento algum isso é afetado, nem na sístole, nem na diástole, nem quando o paciente está inspirando, nem quando ele está expirando. E também, se eu estou na zona 3, que é uma zona de fluxo ininterrupta, né, essa zona 3 de West, que eu vou explicar para vocês, as variações de PIP, quando eu aplico, se o paciente estiver em ventilação mecânica invasiva, ela tem que ser transmitida em menos de 50% da capilar. Então, se eu aumento 10, por exemplo, da PIP, essa capilar tem que se contaminar, tem que alterar menos de 50% disso. Então, aqui estão as zonas de West. Vejam, classicamente são divididas em 3 zonas. E a gente leva em consideração o quê? Pressão alveolar, pressão arterial e pressão venosa. Normalmente nós não temos a zona 1 de West, que é uma região mais sem fluxo. Por quê? Porque a pressão alveolar nessa região, a pressão alveolar vai ser maior que a pressão arterial e maior que a pressão venosa. Então, pressão alveolar maior que a pressão arterial e maior que a pressão venosa. Geralmente é uma região com baixíssimo fluxo, sem fluxo. É como se funcionasse como espaço morto alveolar, perfeito? A gente geralmente mostra assim, né? Qualquer livro acaba mostrando assim, mas normalmente nós vemos o paciente deitado. Mas é só você lembrar, em que momentos acontece a zona 1? Momentos em que você tem o paciente em ventilação mecânica invasiva, né, com pressão positiva, pacientes que estão hipovolêmicos. Então, normalmente nessas circunstâncias, você vai ter uma pressão alveolar que muitas das vezes vai ser maior que a pressão arterial e que a pressão venosa. Tá? Na zona 2, é uma região em que você vai ter um fluxo intermitente, em que a pressão arterial vai ser maior que a pressão alveolar e a pressão alveolar maior que a pressão venosa. Então, é uma região de fluxo intermitente, que quem vai mandar no fluxo vai ser esse gradiente entre a pressão arterial e a pressão alveolar. Muitas das vezes na diástole, a pressão alveolar vai ser maior do que a pressão arterial e aí acaba que ela reduz o fluxo, tá? E quando está na sístole, a pressão arterial vai ser maior que a pressão alveolar e vai ter mais pressão, vai ter mais fluxo, perdão. E na zona 3 é aquela região onde eu vou ter fluxo ininterrupto. É a região em que eu quero meu catéter. E graças a Deus, como tem um fluxo ininterrupto, um fluxo contínuo, geralmente o catéter com balão insuflado, e eu sempre avanço o meu catéter com balão insuflado, ele vai para essa região de fluxo contínuo. Então, geralmente, vai para a região de fluxo contínuo, zona 3, pressão arterial maior que a pressão venosa, que é maior que a pressão alveolar. Então, essa região, eu até pontuei mais ela aqui, porque realmente é a região onde tem melhor fluxo, tá certo? E é só você lembrar, as zonas de West, ela é muito mais do que uma divisão anatômica, ela é uma divisão fisiológica. A gente acaba colocando assim essas divisões, 1, 2 e 3, mas uma zona 3 eu posso, mudando o ventilador, aumentando a PIP, posso transformar tudo isso aqui em zona 1. Então, quanto maior a pressão alveolar que eu tiver, ela vai sobrepujar a arterial e a venosa, eu transformo isso aqui tudo em zona 1 de West. Então, ela é muito mais do que uma divisão anatômica, ela é uma divisão mais fisiológica, perfeito? Então, no ápice, eu tenho uma menor perfusão e na base eu tenho uma maior perfusão, perfeito? Aqui, o ponto ideal onde ele teria que ficar, na zona 3 de West, tá? E aqui, ao avançar o catéter, sempre lembre, avanço o catéter, chego no átrio direito, eu insuflo o catéter, é o ponto onde eu insuflo o catéter, no átrio direito, insuflei e vou avançando. Se por algum motivo eu tiver que retroceder o catéter, eu desinsuflo e retrocedo o catéter, tá bom? Aqui, mais ainda sobre as zonas de West, é só para citar, o paciente em condições normais, por exemplo, está em ventilação mecânica invasiva, eu tenho a zona 1, 2 e 3. Aí, vamos dizer que ele teve um sangramento, ficou hipovolêmico, aí começa a ter mais zona 1 e 2, e a 3 até sumiu aqui. E ainda, se eu tiver uma situação de hipovolemia
e colocar uma PIP alta, eu posso transformar todo o pulmão em uma zona 1 de West, certo? Então, situações de hipovolemia, situações de PIP elevada ou combinação disso, eu posso transformar aquela zona 3 em 2 e 1, tá? Em relação ao que os guidelines eles recomendam, em relação a uma posição muito boa do catéter. Eu sei que quando eu estou progredindo com o meu catéter, ele tem uma queda, um declínio da pressão, um declínio das curvas, quando eu chego na pressão de oclusão. Tudo bem? E outra coisa interessante se eu quiser coletar uma amostra de sangue da via distal, da pulmonar, e ela estiver num local de baixo fluxo, como eu falei, zona 1, zona 2, vai ser difícil de aspirar o sangue, ou se ele estiver muito avançado, encunhado em algum ponto do vaso. Então, nessas situações que tiver difícil aspiração do sangue na via distal, né, da pulmonar, suspeite que ele não está bem posicionado, tá certo? E uma coisa importante, bem da prática isso. Uma vez que eu encontro minha pressão capilar e ela está maior do que a média, do que a pulmonar média, ou do que a sistólica, desconfie que está alguma coisa errada com o teu posicionamento de catéter. Provavelmente você não encunhou, você não ocluiu totalmente. Muitas das vezes a gente tem situação que a gente desconfia, a gente acabou de passar, às vezes uma passagem um pouco mais difícil, teve alguma queda da curva e você acha que está ocluído. Aí quanto que deu a capilar? A capilar deu 20. E quanto que está a pulmonar? A pressão pulmonar está de 45 por 22, a média está 23. Tá. Agora, o estranho é se a tua capilar tivesse de 25. Então a tua capilar de 25, a tua média é de 23, tá estranho, não existe isso. O que pode ter acontecido se a sua capilar estiver maior do que a média, do que a pressão pulmonar média? Você avançou, mas não avançou totalmente, não está ocluindo totalmente, e ainda aquele valor está tendo contaminação da pressão pulmonar realmente. Então avance mais um pouco e cheque de novo. Checa no raio-x, checa também em tudo que você tiver de valores, porque realmente você tem que muitas das vezes avançar um pouquinho mais. Como que a gente vai preparar? A gente tem que pressurizar a bolsa, todas da PVC, que vai fazer a leitura da PVC, pressuriza a bolsa 300 milímetros de mercúrio, seja PVC, da pulmonar, da tua PAI. Zerar, né? Sempre eu vou colocar o zero, pensando no eixo flebostático, né, a nível do átrio direito, que é 4 a 5 centímetros do externo, é o eixo flebostático. Hemiaxilar, no quarto espaço intercostal. O decúbito que eu vou zerar pode ser 0 a 30, 0 a 40, até 60, conforme algumas referências, tudo bem? Mas geralmente a gente deixa 30, 40 graus, deixa ali, zera ali e deixa ele desse jeito, porque aí fica mexendo menos no paciente. A gente tem evidências, tem estudos que a gente tem uma mínima variação de 0 a 30 graus, por exemplo. Então deixa 30 e não precisa ficar mexendo no paciente toda hora que vai avaliar. Como eu já citei antes, a cada cavidade a gente avança 10 centímetros e sempre, desde o átrio que você insuflou até ocluir, 10 em 10 centímetros, tá bom? Isso é importante quando a gente vai avaliar PVC ou a pulmonar ou a PAI, teste da onda quadrada, faço um flushzinho lá no meu Domus, faço um flush e avalio essa onda aqui, quando eu puxo e solto aquele flush, eu avalio quantas oscilações, aqui 2, aqui mais que 2. Então, é uma curva pouco amortecida, aqui é uma curva muito amortecida que não tem nenhuma oscilação. Isso pode levar a algum prejuízo na minha aferição? Com certeza. O overdump é o mais comum, ela está muito amortecida, geralmente é por algum coágulo, algum trombo na via ou mesmo posicional. A curva fica como? Com a sistólica mais baixa, né? E a diastólica mais superestimada. Então, uma sistólica subestimada e uma diastólica hiperestimada, superestimada. E perde nó dicrótico, e isso pode alterar a minha leitura. Outro cenário,
totalmente o contrário, é aquele cenário em que eu tenho pouco amortecimento, observo muitas oscilações aqui, como se fossem muitos nós dicróticos, e isso geralmente acontece por vias muito rígidas, taquiarritmia. Então, desconfie quando eu tenho esse cenário, eu faço aqui a tese onda quadrada e tenho muita oscilação. Isso também pode alterar, fica uma curva mais divergente, uma sistólica mais superestimada, uma diastólica mais subestimada. Uma vez que eu fiz tudo isso, eu tenho que ter noção do meu catéter. Essas são as marcações, né, de cada 10 centímetros. Lembre-se que no filamento, quando eu tenho o catéter com filamento térmico de 20 centímetros, está aqui no meio. O filamento térmico vai de 15 a 25 centímetros, então ele está no meio aqui. E quando tem 50 centímetros, é um filamentinho mais, uma marcação mais espessa, perfeito? Aqui, no caso, eu tenho até a saída aqui quando eu ligo o módulo óptico aqui, essa parte aqui para ler a minha SVO2, para calibrar, até mesmo antes de colocar no paciente, que é a calibração in vitro, para dar SVO2, ela acaba ligando aqui a luzinha aqui da fibra óptica, perfeito? As indicações do Swan-Ganz são inúmeras, mas eu pontuo, né, eu acabo pontuando algumas aqui. Eu acho interessante isso aqui, esse slide, porque ele acaba mostrando as indicações do Swan-Ganz frente a diversas diretrizes e diversos cenários. Mas acho que o mais importante para nós, por exemplo, é um paciente com choque cardiogênico, em que ele acaba tendo esse estado hemodinâmico incerto, às vezes, quanto à volemia, quanto à causa do choque, em que será que eu tenho que colocar mais vasopressor, menos, fazer volume ou não? O paciente está evoluindo com insuficiência renal, e aí, será que eu tenho que fazer mais volume ou não? Então, é algo que eu tenho que ter uma noção boa e ele me ajuda muito. Cenários de choque refratário é o que a gente fez inicialmente, tá certo? Outras coisas, complicações mecânicas pós-infarto. Então, por exemplo, eu tenho uma ruptura de septo, tenho uma CV pós-infarto, e aí sempre gera aquela dúvida, mas será que se eu passar um Swan-Ganz, ele vai rasgar mais o septo, pode levar algum risco? Não, e ele ainda pode te ajudar muito nesse cenário de complicações mecânicas, seja CV, né, para até dar mais terapia ou retirar terapia, escalonar ou descalonar a terapia. Insuficiência mitral aguda também, ele dá muito auxílio. Não é obrigatório, mas ele dá muito auxílio para a gente conduzir esse caso. Então, se pudesse fazer um resumo dessas indicações, vejam, no choque circulatório grave, então o paciente, tirando aquelas situações em que o manejo é óbvio, por exemplo, se o paciente teve um sangramento muito importante, obviamente eu vou fazer volume para esse paciente num primeiro momento. Mas saindo desses cenários muito óbvios, o Swan-Ganz ele pode ajudar a gente num cenário em que o choque é severo e eu não sei qual que é a causa realmente, se é cardiogênico ou se é misto, esse choque, né, cardiogênico e séptico, ou se nesse momento está predominando mais o séptico do que o cardiogênico, então ele ajuda a gente bastante. E quando eu falo de cenário de choque cardiogênico com alguma coisa que me faça usar o Swan-Ganz, qual que é? Choque de ventrículo direito. Então, aquele paciente que tem uma falência de ventrículo direito, o Swan-Ganz, ele ajuda muito. Frente aos outros tipos de monitorização hemodinâmica, ele ganha e ganha muito. É lógico, eu tenho o ecocardiograma também que vai ajudar muito, mas às vezes eu não tenho janela boa para fazer, ou preciso de um plantonista, de um médico que seja muito bom em POCUS, em ecocardiograma, para fazer diversas avaliações de VD. O Swan-Ganz ajuda muito. Ele pode dar para a gente SVO2 contínua, como eu falei, mista. Ele vai dar trabalho sistólico de VD. Ele vai dar a relação PVC sobre capilar. Vai dar o índice de pulsatilidade da artéria pulmonar. Então, ele dá muitas informações. Em relação ao paciente com insuficiência respiratória aguda, em que eu tenho dúvida se aquele paciente insuficiência respiratória edema pulmonar é por culpa, por exemplo, de uma influenza, mas ele tem disfunção também. E aí, será que a culpa é do coração por aquele edema agudo? Ou será que é por culpa da infecção? Ele ajuda. A termodiluição transpulmonar também ajuda. Então,
são tipos de monitorização que auxiliam, mas quando eu tenho ventrículo direito com disfunção também, aquele paciente sabidamente que já tem disfunção de VD e está numa situação dessas, que eu não sei se o culpado, por exemplo, é um COVID, uma influenza, ou se é a disfunção cardíaca que ele tem agora, ele ajuda muito. E com disfunção de VD ajuda mais ainda do que a termodiluição transpulmonar, que não aborda essa parte de VD. Manejo volêmico complexo, principalmente no paciente com insuficiência renal. Então o paciente está ficando oligúrico, mas eu não sei se eu posso fazer volume, porque ele é um paciente que está muito inflamado. Então será que eu posso fazer volume mesmo ele não estando urinando? Então assim, ele não está urinando, mas será que eu tenho que fazer volume ou não? E essas situações às vezes deixam a gente com muita dúvida. Então ele também pode auxiliar-nos. Em situações com uma avaliação dinâmica da função cardíaca e algumas condições específicas, por exemplo, eu quero fazer um desmame desse paciente que está em ventilação mecânica, ele tem disfunção também ventricular, será que esse desmame não está sendo difícil da parte ventilatória por conta também da parte cardíaca e ele está ficando congesto e eu não estou conseguindo fazer esse desmame da ventilação mecânica invasiva? Ele pode ajudar a gente a auxiliar na parte volêmica, na parte de débito, na parte de desmame de vasopressor ou de inotrópico, tá certo? Então aqui eu peguei um guideline bem recente em relação à monitorização hemodinâmica. A gente já tinha um da década passada e esse aí veio para atualizar e muito. A ecocardiografia vem ganhando cada vez mais espaço, POCUS ganhando cada vez mais espaço. Hoje, um cardiointensivista tem que ter uma boa noção de ultrassom, de POCUS. E eles falam que é a modalidade de imagem de primeira linha para definir o tipo de choque, o estado dinâmico do paciente, o status hemodinâmico do paciente. As avaliações ecocardiográficas têm que ser seriadas, mesmo eu tendo uma avaliação, algum método de avaliação do débito cardíaco minimamente invasivo ou com Swan-Ganz, o eco sempre ajuda e tem que ser feito. E a gente tem que sempre lembrar que o Swan-Ganz, ele não é uma monitorização de rotina. Qualquer paciente com 5 microgramas de dobutamina, eu vou colocar um Swan-Ganz. Mas ele tem suas indicações, tá? Então, frente a esse guideline, a gente sabe que o paciente que tem uma necessidade de monitorização do débito cardíaco, a gente pode lançar a mão de métodos minimamente invasivos, como a termodiluição transpulmonar, mas ele pode ser uma alternativa a isso. E quando tem disfunção de VD na jogada, muito mais. Em relação aos pacientes com choque associado à disfunção de VD, como eu falei agora, ele é muito útil para dar as pressões pulmonares, resistência vascular pulmonar, a pressão capilar pulmonar. Então, ele ajuda muito. E também para choque persistente após cirurgia cardíaca. Com o quê? Falência de VD. Então, mais uma vez, falência de VD na jogada. Pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, moderado a grave, que estão chocados, quando há suspeita de disfunção de VD. Porque se não tiver suspeita de disfunção de VD, você pode lançar mão da termodiluição transpulmonar, que vai dar água extravascular pulmonar, índice de permeabilidade vascular pulmonar e te ajuda a avaliar se a culpa é do coração ou se a culpa é mesmo do pulmão, que esse pulmão está em edema, está com edema. Mas quando tem disfunção de VD, como eu já falei várias vezes, quem ajuda muito é o catéter de artéria pulmonar. Em situações complexas, em que eu necessite de várias medidas, várias métricas, por exemplo, SVO2 contínua, mista, avaliar as pressões de ventrículo direito, então a resistência vascular pulmonar, avaliar desmame de vasopressor inotrópico, de suporte mecânico, tá? Contraindicações e complicações. Então, para guardar e nunca mais esquecer, as contraindicações, quando eu não vou passar, é quando eu tenho alguma massa, tumor, alguma coisa do lado direito do coração. Então, como aqui fala, ó, massas, endocardite, direita. Nessa referência, eles ainda comentam sobre prótese mecânica valvar tricúspide ou pulmonar, o que é bem raro no nosso meio. Então, nessa referência, mais é isso, massas e endocardite do lado direito. Nem todas falam a respeito de prótese mecânica, tricúspide pulmonar, mas mesmo se tiver, ninguém, assim, vai ser raro e aí você vai evitar.
Agora, as relativas, geralmente, a gente acaba mesmo assim passando. Pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, às vezes a gente acaba passando durante a passagem, faz BRD e ainda pode levar um BAVT. É raro. Pode ter um paciente em que tem arritmias, paciente que tem a marca-passo provisório. Marca-passo provisório é aquilo, se o paciente está dependendo muito do marca-passo, estava no BAVT, passaram o marca-passo, eu vou querer passar um Swan-Ganz, eu vou deixar um pouquinho para um segundo momento, porque um pode desimpactar o outro. Nessa outra referência, eles falam mais sobre endocardite, tumor e massa do lado direito, uma vez que o catéter pode embolizar isso. Então, no geral, se for para guardar é isso, qualquer coisa estranha do lado direito, massa, tumor, vegetação, perfeito? E aqui eu coloco algumas complicações. Bom, complicações desde a passagem, como pneumotórax, ao longo da passagem, como arritmias, até o paciente, algumas vezes a gente acaba induzindo alguns episódios de taquicardia ventricular, pode induzir a infecção, e até mesmo, eu coloquei essa outra referência, que ele ainda cita a trombocitopenia, até porque o catéter ele é impregnado com heparina, então poderia levar a isso, mas não é comum. Bem como não é comum aqui, né, a formação de bloqueio de ramo, né, BRD e BAVT. Acho que todas as vezes que a gente passou aqui, a gente pegou um BAVT. E a gente passa 1 a 2 catéteres de artéria pulmonar por semana. Perfeito, pessoal. Então, essa é a nossa primeira discussão sobre o catéter de Swan-Ganz. Depois ainda temos um novo encontro para discutir diversos pontos adicionais aí a respeito desse tipo de monitorização. Perfeito, pessoal? Até lá!